E aí, trader, muito bom dia. Sexta-feira carregada com PIB e PCE nos Estados Unidos. Tem PMI global e de olho no petróleo, que segue em alta com atenção geopolítica lá no Oriente Médio. Uma agenda mais pesada nessa sexta-feira, que tem a prévia do PIB do quarto trimestre e PCE nos Estados Unidos, devem começar a calibrar também e ajustar a questão dos juros para o Federal Reserve, especialmente quando nós tivemos no início do mês um pair mais forte, com os PMIs globais hoje completando a agenda para medir o fôlego da economia, ok? Atenção geopolítica, o ultimato do presidente do EUA ao Irã eleva a cautela e impulsiona o petróleo nas máximas dos últimos 6 meses, ok? Revertendo todo aquele movimento de queda. O petróleo Brent então segue neste momento acima dos $72 o barril, ok? Acumulando uma forte alta na semana e um movimento de pressão inflacionária global começou a ser sustentado ligados a este ativo, ok? Das commodities, principalmente, tá? Os mercados, então, estão seguindo nesse momento em um modo mais defensivo. As bolsas na Ásia recuaram acompanhando o movimento mais fraco de Wall Street. Os futuros de Nova York e Europa se mantêm estáveis e o dólar ganha força no mundo todo frente às principais moedas, com uma proteção e o fluxo de dinheiro caminhando, né, para este ativo, comprando dólar por ser mais seguro. Ou seja, o mercado reduzindo as apostas de corte de juros pelo Federal Reserve. O PNAD no Brasil, PNAD contínuo, traz dados do mercado de trabalho nesta sexta-feira e uma peça-chave para a política monetária no Brasil. Mesmo com o IBCBR, que saiu ontem, acima do esperado, o mercado mantém uma proteção de corte de 0,5% na Selic em março, tá? Vamos então às principais oportunidades dos mercados internacionais, as principais manchetes. Eu já convido você, se você é novo aqui, se inscreve nesse canal. Se já é inscrito, deixa aquele baita joia que me ajuda bastante. Não esquece de ativar o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui no canal oficial da Easy Markets. Vamos então ao nosso programa aqui, Gol do Dia, para a gente fazer aquele gol de placa e acertar no ângulo aqui o nosso trade do dia, certo? Então, seja bem-vindo aqui ao nosso programa aqui, Gol do Dia, na tela aqui para vocês. Deixa eu só ajustar aqui. Antes de qualquer coisa, pessoal, eu quero fazer um convite para vocês, tá? Na semana que vem, na terça-feira, dia 24/2, convite especial aí para você, tá? Às 8 horas da noite nós vamos ter uma aula ao vivo e gratuito, tá? Que é o Day Trade para iniciantes. Como que você usa a IA para pensar antes de operar. Então não perde tempo, é uma ferramenta auxiliar que vai te ajudar nas suas operações, nas suas tomadas de decisões como um copiloto, tá? Entender de forma mais rápida os padrões do mercado e te ajudar nesta produtividade. Então, se inscreve aqui na descrição do vídeo, o link para você receber o acesso a esta aula na terça-feira vai ser via Zoom, vai ser uma aula fechada, você pode ligar a sua câmera, seu áudio e interagir ao vivo comigo, ok? E melhor, aula gratuita, ok? Para você aprender a operar com mais segurança, certo? Vamos lá então, certo? Recado dado, ó, só corre lá, não perde tempo, faz a inscrição, que as vagas são limitadas, ok? Então o link vai estar aqui na descrição do vídeo de hoje, certo? Vamos lá para as principais manchetes. A NVIDIA está entrando no território de concorrência com a Intel e a AMD. Outro ponto importante, a Wall Street se prepara para a decisão da Suprema Corte com relação às tarifações. E um ponto importante aqui é que se caso as tarifas dos Estados Unidos forem revertidas na Suprema Corte, olha só, os Estados Unidos podem ter que restituir mais de 175 bilhões de dólares em tarifas para os países aos quais foram feitos os acordos e foram cobrados as tarifações, tá? Então, hoje sai essa decisão, fica atento, porque dependendo de como e quando sair, vai agitar fortíssimo o mercado, tá? Uma baita notícia aí para hoje, para você se preparar, ok? Certo? As tarifas impulsionaram algumas empresas, né, que expandiram nos Estados Unidos, tá? A receita tarifária dos Estados Unidos, então, corre em risco, né, com a decisão dessa Suprema Corte de hoje, né, e aqui o rombo pode passar em 175 bilhões de dólares, caso seja revertida. Certo, meus amigos? Na agenda deste exato momento, o S&P 500, principal índice americano, segue em leve queda em 0,7%, o Dow Jones em 0,7% também caindo negativo, ok? E Nasdaq 0,06%,
caindo também. O índice do medo estável, subindo 2%, mas nada tão grave, né? E o ouro Chal subindo 0,8%. Vamos aqui ao calendário econômico, então, com as principais manchetes já na tela. Nós tivemos, então, algumas notícias na zona do euro. Temos ainda o calendário chinês ainda fechado lá, o calendário lunar por lá, só na próxima semana, acredito que retorna os mercados asiáticos da China. Daqui a pouquinho, nesse exato momento, a gente tem, daqui 1h30 aqui, às 10h30, o núcleo de índices de preços do PCE, que é dos Estados Unidos, PIB dos Estados Unidos, ok? Que vai dar uma agitada nos mercados, bateria de notícias aqui, então, no dólar americano, e no dólar canadense a gente tem notícias aqui de baixo impacto, que é o índice de preços industrial anual e mensal, ok? Nada tão forte aqui. Outra notícia importante a gente vai ter nos pares do dólar às 11h45, que é o PMI de manufatura e PMI industrial, ok? Tem discurso também de membros do Federal Reserve às 11h45 de Rafael Bostic, membro do Fundo Federal Reserve. Tem vendas de casas novas ao meio-dia, às 12 horas, tá? Média volatilidade e alta volatilidade aqui, tanto anual quanto mensal, tá? Bastante notícia aqui, ó, pessoal. Então, entre às 10h30, às 11h45, meio-dia, tá? Bateria de informações. E aí, à tarde, segue com a agenda mais vazia, né? A gente vai ter ali um discurso de Logan, do Federal Reserve, às 15h15, 3h15. Pesquisa do Banco Central do Canadá com analistas de crédito, às 12h30, baixo impacto também. Então, seria só mais essas notícias mais importantes para o fechamento da semana. Atenção ao fechamento dessa sexta-feira. À tarde, a gente tem ali as desmontagens de posições em vários derivativos de pares de moedas, então dólar, euro, Brasil, JPY, né, bastante aqui posição, tá? O principal índice americano aqui, ó, diretamente nos gráficos aqui, o que importa para você, né? Deixa eu comentar um pouquinho com vocês aqui, só deixa eu ajustar aqui, ó, pessoal, a minha telinha aqui de cotação de ativos, tá? Então é o seguinte, porque daí você vê o ativo que eu estou operando, ó, SP500, o principal índice americano. Às vezes você não consegue acompanhar aqui, mas olhando na tela no fundo do gráfico você consegue ver o código do ativo, né? Então estamos aqui no US500, que é o SPY, né? SPI USD. Nós tivemos aqui no início da semana movimentos bons de alta, perdeu aqui, tentou romper aqui uma linha de baixa, perdeu, voltou para dentro da triangulação aqui, e na madrugada de ontem subiu forte e devolveu agora pela manhã, no início desta manhã, tá? Fortíssimo, tá? Então o mercado teve uma movimentação boa de alta e já devolveu. Os mercados estão mais instáveis por conta de tudo que está acontecendo no mundo todo, em relação aos arquivos Epstein, em relação à pressão inflacionária nas commodities, né? Propriamente com relação a esse acordo entre Irã e Estados Unidos que precisa acontecer, né? Porque está deixando o mercado incerto e está impactando no petróleo por conta daquele estreito de Hormuz, ok? Ou de Hormuz, para quem não conhece, né? E lembrando que ontem foi enviado várias tropas militares dos Estados Unidos ao Irã. Então fica atento, pessoal, porque hoje, sexta-feira, fecha de mercado, a gente pode ter alguma movimentação ou até mesmo com os mercados fechados, tá? Para sensibilizar e dar uma boa agitada no sábado e domingo já abrir aquela abertura volátil, né? Mas, para quem gosta de volatilidade, dias de game, acaba aproveitando esses movimentos. Eu vejo como oportunidades, nós que somos traders. Por quê? Tem volume e volatilidade. Movimentos bons que acontecem neste horário, tá? Bom, aqui, basicamente, o SP500 aqui, voltando para a linha de baixa. Se voltar daqui para baixo, pessoal, a gente vai conseguir romper aqui, ó, este buy aqui, ó, e vai dar uma linda entrada de venda, né? Uma linda entrada de venda para buscar essa região aqui de order block, né? Essa região aqui embaixo, tá? Isso se não perder ela, com a captação de liquidez que nós tivemos aqui, né? Fez aquele movimentinho aqui, ó, de baixo, fazendo a captura dos stops da liquidez, né? Aquela famosa violinada. Então, aqui uma base de preço mais importante aqui, de repente, para recomprar ou aproveitar o movimento, esperar ele cair para comprar ele mais barato, tá? Ok? Para os mercados asiáticos, índice Nikkei aqui, ó, movimentação de queda. Não está muito bem por lá no Japão, depois de altas que nós tivemos em máximas históricas. Começou a correção um pouquinho mais forte aqui no índice Nikkei, perdendo aqui, né, a base de preço e buscando mínimas aqui, ó, pessoal. A gente continua em buscar movimentos mais fortes aqui numa tendência de baixa, né? Estou no time frame de 1 hora aqui, tá? No índice 225 Japão, índice Nikkei. Na China, os mercados permanecem fechados, a liquidez segue bem mais baixa, né?
pouca movimentação, então só na próxima semana para ser melhor, assim, mais assertivo nas operações com bastante liquidez na tela. O mercado australiano fazendo aquele topinho duplo, né? Aquele padrão do Smart Money de violinadas, né? Fazendo aqui, ó, topinho duplo e tá vindo aqui para romper a linha da neckline, tá rompendo aqui, a gente vai perceber um movimento mais de queda, né? Tentando buscar uma base de preço, tá? Então, fica atento aí a essas oportunidades, principalmente Austrália, Estados Unidos, Japão e China. Tá? Na Europa, o DAX da Alemanha, o principal índice, segue aqui dentro de um caixote, né? Dentro de uma base de preço de um suporte, tá? E segue aqui numa tendência altista ainda, ok? Certo? No DAX da Alemanha. Reino Unido, FTSE. FTSE também segue o mesmo gráfico do Reino Unido, bom aqui, ó, aos poucos, mantendo uma movimentação mais ascendente, né? Mas também segue estável com pouca movimentação neste momento, ok? Pouco volume. Certo? Certo. Ações, fica atento aí às próximas aberturas e balanços, tá? As ações, a gente tem preços baratos aqui na Apple, como Nvidia, como Tesla, tá? Que são excelentes oportunidades para você aproveitar em um movimento de compra mais barato do preço, tá? Para os pares de commodities, aqui ó, petróleo Brent, aqui ó, caindo um pouquinho agora, né? Chegou a bater os 72 mil dólares, caindo, né? E tem uma grande chance também de reverter logo logo, pessoal. Tá? Vale lembrar que o Bitcoin, só para comentar com vocês aqui, ó, deixa eu só por curiosidade, ó, se a gente colocar no semanal aqui, ó, pessoal, tá? No mercado cripto, ó, redefinir visões, olha só, a gente vem de um movimento de baixa por um período bom aqui de meses, né? E agora que começou a fazer uma reversão e pode continuar esse movimento rompendo aqui a média de 200 períodos, que é uma média de tendências mais longas, né? E aí ele rompe essa estrutura de baixa e faz aqui um movimento pelo Smart Money de um movimento de um choque, que é uma estruturação do preço, né? E BOS, que é um padrão de continuidade, né? Da movimentação, ok? Certo? Beleza? Qual outro ativo aqui? Vamos aqui para o petróleo Brent 72, tem grande chance de voltar a subir agora, com esse tema envolvente que está acontecendo no mundo em relação à tensão do Oriente Médio. O dólar, com toda essa movimentação, está se sobressaindo, tá? A dominância do dólar está buscando ali movimentações melhores, né? Então, neste exato momento aqui, ele está mais forte, né? As principais moedas. E está buscando também mais movimentação altista aqui. Aqui no gráfico aqui da dominância do dólar, né? Com isso, com o dólar mais forte, você percebe que daí melhora os outros pares, né? Por exemplo, a gente já vai dar uma olhadinha na Libra, GBP, no euro, tá? O mercado de ouro, mercado de commodities, aqui, ó, movimentação altíssima aqui no mercado de Shao, tá? O Shao USD aqui, ó, movimentação de alta, acho que valeu a pena a entrada aqui no rompimento do céu, tá? E esse movimento aqui, ó, parece que vai acontecer agora, ok? Excelentes entradas aqui, ó, que você pode aproveitar dentro de um suportezinho do range, né? Aqui, por aqui, beleza? Certo, meus amigos? Vamos ver aqui, Bitcoin. Bitcoin tá ainda naquela zona, na marcha lenta, subiu, parou, né? Ainda assim, tá bem lento aqui. Deu um fundinho duplo aqui, ó, tá? Ontem, num time frame de 1 hora, tá? Rompeu essa região aqui, fundinho duplo e rompeu, né, com força aqui, essa região aqui de resistência, de uma lateralização que ele estava, que a gente chama um pouco de xícara, né? Padrão aqui gráfico, tá? Vamos dar uma olhadinha também agora nos pares aqui. Euro JPY, vamos dar uma olhadinha no Euro JPY. Ó, Euro JPY tá bom também, saindo do caixote, ó. Grande chance do JPY, do Euro JPY, pessoal. Só para te passar aqui, ó. Grande chance dele continuar essa movimentação de alta. Beleza? Certo? Deixa eu ver aqui. Não tenho contato aqui. Ok? Deixa eu ver aqui qual outro ativo. Nova Zelândia versus dólar, vamos ver a movimentação de queda, teve taxa de desemprego por lá, né? Então tá meio feia a coisa, então tendência é cair um pouquinho mais na Nova Zelândia. EURUSD tá um pouquinho com esse movimento de queda por conta do dólar, mas hoje, que tem bastante pronunciamento em relação à Europa e Estados Unidos, pode dar uma agitada também na zona do euro, tá? Ó, no euro, neste exato momento, no gráfico de 1 hora, ele fez aqui aquele fundo duplo também, ó. Romper a linha da neckline aqui, acho que vale aproveitar também esta movimentação, né? Aqui em cima, ó. Ok? Uma confirmação aí de rompimento
dessa entrada, certo? Dólar canadense, movimentação de queda aí, mudou a estrutura aqui, ó, Smart Money, estrutura de alta para fazer estrutura de baixa, ok? Certo, meus amigos? Deixa eu ver aqui o que nós temos aqui mais. O SDJPY, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cheguei a comentar do SDJPY, não. Ó, o SDJPY batendo os alvos aqui de Fibonacci, ó. Rompeu nossa triangulação, 50% aqui, com o triângulo duplicado, tá? E eu vou deixar esse estudo aqui, né? Só para vocês acompanharem também. E ó, foi embora mais ainda aqui, tá? Já bateu, acho que até 50% da Fibo já, ok? Certo? Aqui, pessoal, quando você quiser fazer alguma coisa nesse sentido similar a isso, você pode pegar o retângulozinho e ir desenhando aqui, né? Para você saber até onde o preço pode chegar. Certo? Beleza? Vamos aqui para Libra, ok. Pares aqui o dólar CHF. E vamos dar uma olhadinha aqui no mini dólar, tá? O mini dólar que já abriu, já faz basicamente 30 minutos, segue numa movimentação de queda aqui, tá? Abriu no movimento de alta, depois corrigiu e continua ainda em queda, tá? Vamos aqui para o mini índice, vamos ver como está o mini índice, onde bateu máxima histórica, touro de ouro novamente, né? O mini índice hoje fazendo uma correção, tá? Dia de lucro aqui, né? Depois de corrigir toda essa movimentação de alta ontem, agora tende a corrigir naturalmente, tá? Ok. Certo. 191,355 o índice, né? Certo, meus amigos? Então, queda no índice, queda no dólar também? Deixa eu ver. Queda no índice, queda no dólar. Certo? Ok? Ó, não esquece aí, para me ajudar, se inscreve nesse canal, deixa o like e ative o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui no canal oficial. E tem vídeo novo essa semana, fica atento porque a gente vai compartilhar estratégias aqui de mercado para você, para te ajudar a operar com mais segurança. E isso de forma gratuita, ok? Um grande abraço a todos, vejo você na semana que vem, na segunda-feira, se Deus quiser, no nosso próximo programa aqui, Gol do Dia. Chega por hoje e um grande abraço.